Então vamos lá. Bom, na música nós conhecemos a primeira coisinha lá no início da aula, nós falamos sobre sons, tipos de sons, elementos da música e já entramos com a memorização das notas. Primeira coisa que a gente aprende é sobre a pauta ou pentagrama, certo? São as linhas que servem para escrever as notas musicais. Ok, só que nós vemos, conforme nós vamos estudando, você já está nesse ponto, que vão aparecendo outras linhas junto com a pauta, tá? Então aqui eu tenho a pauta, certo? Eu posso colocar qualquer desenho aqui, sempre contando de baixo para cima. Então, primeira linha, primeiro espaço, segunda linha, segundo espaço, terceiro espaço, quarta linha, quarto espaço, quinta linha. Lembrando também que existem as linhas e espaços suplementares, inferiores e superiores. Eu costumo dizer que são as linhas imaginárias, tá? Bom, então eu vou apresentar para vocês olha quantos tipos que aparecem para nós, tá? Para isso nós vamos acompanhar o MTS, página 15. Primeiro ele vai dar a definição de compasso. Para determinar o ritmo e a duração das figuras, olha o segundo módulo aí, de sons e silêncio, muita gente acha que pausa não tem duração, né? Nós utilizamos o tempo. Nada mais é que nosso amado metrônomo, certo? O compasso é o agrupamento de tempos. Então eu vou juntar. Imagine que eu tenho várias canetas. Vou pegar aqui para demonstrar. Tenho várias canetas, tudo espalhadas, tá? Tem aqui 4 canetas, certo? Todas diferentes, cada uma tem a sua característica, mesma coisa as figuras. Separo 2 aqui, 2 ali. Ou uma aqui, 2 ali, certo? Agora o compasso, ele agrupa, ele junta. Os tempos do compasso podem ser agrupados de 2 em 2, que nós chamamos de compasso binário, nós vamos entender melhor daqui a pouco. De 3 em 3, que é o compasso ternário, e de 4 em 4, quaternário, tá? Por que de 2 em 2? Quando eu conto 1, 2, 1, 2. De 3 em 3, 1, 2, 3. 4 em 4, 1, 2, 3, 4. O mais comum que apareceu para nós, quem estuda meu piano divertido, quem também está no volume 1, é o 4x4 e o 3x3, tá? Vamos compreender melhor na segunda parte do terceiro módulo. Esses compassos podem ser simples ou composto, também vamos entender melhor. Então, aqui ele deu a definição de compasso. O que você precisa memorizar? É o agrupamento de tempos, tá? Só que existem barras de compasso. Deixa eu fechar aqui. Pois bem, existem 4 tipos de barra de compasso, tá? Então, a primeira, aqui nós temos a pauta lisinha, sem nada. Daí vem e aparece uma linha aqui, ó. Tá? Vamos puxar mais pra cá. Eu gosto de fazer bem grandão assim pra representar, certo? Então vem aqui e aparece uma linha vertical. Olha lá, dividiu a nossa pauta. Aqui nós teremos a clave, né, no início, e dividiu a nossa pauta em 3 pedaços, 4, 5, enfim. Essa linha vertical aqui, nós a chamamos de barra simples, que serve
para representar os compassos na escrita musical. Então preste atenção. Nós temos a definição que o compasso é agrupamento de tempos e temos a definição do espaço entre uma barra e outra é o compasso, tá? Então esse espaço formado entre esta barra e a outra formou-se o compasso. O nome dessa barrinha aqui nós podemos chamar de barra simples ou barras de compasso, que é a função dela separar a pauta em compassos, ok? Muito bem. A próxima, segundo o MTS, é a mais importante, tá? Porque às vezes a gente vou pegar aqui um hino, vamos ver. Já achei um aqui de cara, ó. Peguei esse hino aqui, vou diminuir o tamanho dele para tentar enxergar ele inteiro numa página. Então, tô olhando aqui, encontrei então, ó, tudo isso daqui é um compasso desse hino, ó. Peguei um hino fera também, né, ó. Então, os compassos acabam na barra simples. O espaço aqui, tudo isso, esse espaço entre as barras. Tá vendo que aqui nós não temos a barra? Aqui ele tá aberto, porque quer dizer que esse compasso acabou aqui, tá? Então, todos esses espaços são compassos, ok? Daí eu tô batendo o olho aqui, tô analisando, certo? Ai, belezinha. Então, o meu hino acabou aqui. Não. O hino só vai acabar, a partitura só vai acabar quando aparecer esta barra aqui. Certo? Esta barra representa o final da escrita musical, tá? Então, olha lá o MTS, vamos dar uma olhadinha. Para concluir a escrita musical, usa-se a barra final. Ficou até combinou, né? Como que fala? Até rimou, certo? Então, só termina a música, às vezes você pega uma partitura muito longa, uma lição de método, né? Você fala, nossa, mas parou aqui, dá uma olhadinha do lado, atrás, pode ser que a continuação da música esteja em outra página. Então, a música, a escrita, só termina quando aparece essa barra aqui. Essa barra, ela é composta de uma fina e outra mais grossa, para representar ao final da escrita musical. Então, temos a barra simples ou barra de compasso e a barra final. Nos nossos hinos, em algumas partituras, aparece a barra dupla. A barra dupla serve para separar períodos ou trechos da música, tá? Então, no nosso hino seria a estrofe e o coro, tá bom? Então, vamos pegar aqui um hino. Opa. Por exemplo, esse hino aqui, o 38, ele não tem estrofe e coro, ele é só verso, né? Só estrofe, desculpa, verso é outra definição, só estrofe. Então, o que acontece? Ele tem só a barra simples e a barra final. Agora, vamos encontrar aqui, ó, o 39. É um hino que tem a estrofe e o coro. Tá vendo que embaixo da palavra coro apareceu a barra dupla para separar os trechos musicais, estrofe e coro. Nós sabemos que a estrofe mudam as palavras e o coro sempre repete, tá? Então, essa é a função da barra dupla. Para nós, na música, né, no nosso hinário, é para identificar os trechos diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui seria anteriormente a estrofe e daqui em diante o coro. Barra dupla. Barra simples, barra final, barra dupla. E agora, que é a mais importante, que vamos dizer assim, é uma novidade no Inário 5, né? Se bem que o Inário 5 já tá aí há tanto tempo que não é nem novidade mais, tá? São as barras de repetição. Ó, encontrei um hino aqui já.
barras de repetição, tá? Nos nossos hinos, eles costumam... Aqui, vamos ver o que tá na definição do MTS primeiro. Então, barra dupla, ele até mostrou o exemplo do hino 7 aqui, tá? Vamos aqui. Para indicar a repetição de um trecho, usam-se barras de repetição, que nós chamamos de sinais de ritornello. A repetição se dará no trecho entre essas barras. No inário, elas são apresentadas entre os trechos, tá? Mas há partituras em que ela é colocada num ponto só, mas isso daí nós vamos comentando conforme for aparecer nas lições do método, tá? Não vamos nos precipitar. O importante é vocês saberem agora o que ela é e qual é a função dela, certo? Então, nós temos a barra de repetição, o ritornello. Pode ver que eu coloquei, por exemplo, eu vou colocar essa aqui. Tá um pouquinho maior só que a outra. E colocar aqui no começo. Ou seja, eu vou começar a tocar pá, 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 volto. Pá, 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 pá. Então, eu repeti, toquei 2 vezes, tá? Se aparecerem só elas. Mas, entretanto, elas podem vir acompanhadas das casas de ritornello. Em alguns casos, pode-se usar no fim do trecho casas de ritornello, que indicam o número de vezes que o trecho deve ser repetido. Não tem casa de ritornello? Toco, volto, prossigo a música, tá? Apareceu a casa de ritornello? Por exemplo, vamos pegar o hino 41 aqui. Olha lá, tem casas de ritornello. Então, ó, tá vendo que eu tenho ritornello aqui no começo? Opa, fui muito para baixo. Vamos achar aqui. Voltar lá no 41. Aqui. E tenho aqui, ó. Então, todo esse espaço entre o primeiro ritornello e o segundo, onde tá amarelinho aqui, nós vamos repetir, nós vamos tocar. Se não tivesse as barras de ritornello, seriam 2 vezes. Agora eu vou explicar a função das casas de ritornello, não são barras, casas de ritornello, tá? Então, vem aqui, ó, e coloco essa casa de ritornello aqui. Vou até ampliar ela. Vamos ampliar ela aqui, para vocês entenderem. Que elas sempre estão colocadas acima do compasso. Certo? Então, o que ele quer? Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que é grande esse trecho, tá? Mas eu tô tocando, primeira vez, eu paro aqui. Então, eu vou repetir 2 vezes, ele já me informou, você vai tocar 2 vezes. Então, vem parará, parará, parei aqui. Daí, vou repetir mais uma vez, né, que ele mostrou. Na segunda vez, eu venho, toco esse primeiro compasso, eu tô dando um exemplo, tá? Que é mais extenso. Pulo a primeira casa e vou direto para a segunda. Um genuíno para vocês entenderem melhor. Esse daqui é diferente. Eu tenho 3 casas de ritornello, tá vendo, ó? Ou seja, 2 casas de ritornello, 3 repetições, né? Eu tenho 2 casas, essa e essa. Essa primeira casa aqui tá 1 e 2, ou seja, eu vou repetir, eu vou tocar até esse trecho, a casa 1, a primeira repetição e a segunda repetição. Então, eu vou tocar, pá, tá, 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 tá. Eu não vou cantar porque a minha voz tá horrível. E parou aqui, primeira vez. Volto de novo, porque ele quer que eu toque 3 vezes. Paro na casa 2. Terceira vez, que ele quer que eu toque 3. Quando chegar aqui, eu vou pular
a casa 1 e 2 e vou direto para 3 para continuar, tá? Então, nós temos aqui o 42 também, é bem semelhante à execução, tá? Então, ó, vamos ver no MTS os exemplos que ele mostra. Aqui ele mostrou no início, no final, a casa 1 e 2, então aqui eu teria que pular, né? Eu toco a primeira vez, venho até aqui. Na segunda vez eu volto, pulo e vou direto para a segunda casa. Olha lá, ó. Toca-se até a casa 1, na repetição desconsidera a casa 1 e toca-se direto à casa 2. A mesma coisa que ele está explicando. Toca-se até a casa 1, repete-se o trecho até a casa 2, que é o mesmo compasso. Na terceira vez, desconsidera-se as casas 1 e 2 e toca-se direto à casa 3, tá? Isso nós vamos entender melhor, prestem atenção, com a prática. O que é importante vocês entenderem agora as funções, tá? É que como nós estamos usando o nosso MTS como parâmetro, então nós vamos ler o que tá ali, tá? Por exemplo, no nosso método que nós utilizamos, que é o Meu Piano Divertido, vamos abri-lo aqui. Nós temos a lição 38, que tem o ritornello. 38. Aqui, certo? Que também tem casas de ritornello. Olha que legal. Mas aqui, se nós formos observar, ele tem uma barra, ele não colocou a barra lá no início. Não é obrigatório colocar. Quando não coloca-se, aliás, não é obrigatório se não for a intenção do compositor, tá? Então, o compositor quer que repete 2 compassos, então ele vai colocar uma barra de ritornello aqui, outra ali. Ah, ele quer que repita toda a música, a parte anterior, então ele coloca só, igual aconteceu aqui. Ele colocou a barra de ritornello só aqui. O ritornello, né? Barra de repetição só aqui. E, opa, mas eu não tô vendo a outra. Então, quer dizer que você vai repetir desde o início, tá? Aqui é curtinho, mas se fosse uma partitura de uma página, você ia repetir uma página, certo? Você ia voltar todo o trecho. Então, por exemplo, a 38 do Meu Piano Divertido. O aluno vai tocar... parou na primeira casa, ele colocou até aqui primeira vez. Volta, porque ele não colocou outra barra, então quer dizer que eu vou voltar o trecho inteiro. Quando chegar aqui, eu vou pular a primeira casa e vou direto para a segunda casa, tá? Então, assim, mais curtinho, é fácil de entender. Então, vamos lá. Nós vamos aqui, nessa lição, nós temos a barra de compasso, a barra final, é obrigatório essas duas é obrigatório ter, barra simples e barra final, tá? Barra de compasso ou barra simples. Então, às vezes, nós vamos inverter os nomes, mas quer dizer a mesma coisa, para vocês se habituarem com os nomes, ok? E, então, essas duas é obrigatório ter em todas as lições, em todas as partituras. O ritornello é caso o compositor queira repetir um trecho, tá? A barra dupla é para tocar trechos diferentes. Tem uma lição aqui que tem barra dupla, vamos ver. Agora, conforme for tocando, nós vamos achando, tá? Então, são esses 4 tipos de barra, certo? A barra dupla e a barra de repetição, que é o ritornello, não aparecem com tanta frequência. Mesma coisa da casa de ritornello, certo? Bom, falei, expliquei, tá? É mais para vocês entenderem o conceito e agora nós vamos para a atividade. A atividade, como é um assunto que vocês precisam memorizar os nomes, conhecer, nós vamos para uma atividade dinâmica e prática. Eu tô demonstrando aqui no computador, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo desses joguinhos de barra de compasso, tá? Vou tirar até o fone aqui para vocês verem que legal. Então, aqui, ó, ele vai mostrar as cartelas e as definições. Então, barra dupla serve para separar períodos ou trechos da música.
Nos hinos está entre estrofe e coro. Então, cadê a barra dupla aqui? Puxo e arrasto. A mesma coisa no celular. Barras de repetição para indicar a repetição de um trecho. Também chamamos de ritornelo, certo? É mais conhecido como ritornelo. Barra simples serve para representar os compassos na escrita musical. Arrasta. Casas de ritornelo. Barra final. Enviar respostas. Finalizou assim? Tira um print para eu ver em quanto tempo você conseguiu fazer. E ó, sua pontuação aparece aqui. Tira o print da pontuação, tá? Temos aqui, ó, encontre a partida. Esse é mais legal ainda. Então, eu vou ampliar aqui pra gente fazer. Ele vai aparecer a definição e você vai ter que clicar. Casas de ritornelo. Barra simples. Eu coloquei a definição aqui para fixar a definição. Repetição, ritornelo. Barra dupla. E a barra final. Certo? Vai dar sua pontuação e o seu tempo. Olha lá que legal. Você está primeiro na tabela de classificação. Ele tem até uma tabela de classificação. Dá para você colocar seu nome e tudo. Alunas, eu vou pedir para vocês que coloquem um nome, tá? Para eu saber quem está participando, quem está fazendo o joguinho. Olha lá. Daí aqui vão ter as pontuações. O Kiss. Então tem vários formatos e eu vou pedir para vocês brincarem com todos os formatos. Barra simples. Opa, aí. Barra dupla. Barra final. Essa barra dupla circulada aqui dá uma tentação pra gente clicar só nela. Barra de repetição. E casas de ritornelo. Olha lá, mesma coisa. Tabela de classificação também. Coloca seu nome aqui no final. Para eu saber que vocês estão jogando, tá? Olha lá, tem aqui, vamos ver, tem várias opções. Vamos pegar aqui perseguição no labirinto pra gente ver. Então é uma forma dinâmica de nós revermos esses conceitos apresentados em aula, tá? Podem a casas de ritornelo. Ele quer que nós vamos a casas de ritornelo. Meu Deus, esse joguinho é muito legal. Eu não sei onde tá. Ó, tem um bichinho aqui, tá vendo? Ai, meu Deus. Ele vai pegar eu. Ai, ai. Esse daqui é mais legal ainda, gente. Opa, volta. Ai, o bichinho vai pegar. Ai. Então, ó, esse jogo aqui chama mais atenção ainda da aluna, tá? Perseguição de labirinto, ok? Demonstrei pra vocês, vou deixar os links na descrição. Aqui a intenção é que vocês aprendam de uma forma dinâmica.